Muito boa tarde a todos. Minha saudação calorosa à professora Ana Frazão, professor Ipojucã. Nós vamos dar início à primeira palestra desta tarde, que será proferida pelo doutor Ipojucã Demetrios Vec, que se graduou em Direito pela Universidade de Passo Fundo e concluiu o mestrado em Direito na Universidade do Vale do Rio dos Sinos. Atualmente é professor da Universidade de Passo Fundo e advogado com experiência na área de direito privado. Tem vários livros publicados e, nesta oportunidade, o professor Ipojucã abordará o tema Segurança Empresarial, Controle Patronal versus Dano Pessoal ao trabalhador. Por 30 minutos, doutor Ipojucã, tem a palavra. Onde quer? Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer o convite, saudar, em nome do ministro João Oreste Dallazen, os demais presentes, professora Ana Frazão. Queria agradecer e fazer uma deferência especial ao ministro Luiz Felipe, com o qual tenho participado em algumas outras obras que ele tem capitaneado. E, quebrando o protocolo, também saudar um colega de faculdade e professor também da Universidade de Passo Fundo, o Rodrigo Goldschmidt, que é juiz em Joaçaba. Pois bem, o tema da minha intervenção é segurança empresarial, controle patronal e danos pessoais aos trabalhadores. Nessa intervenção, farei uma breve abordagem sobre o tema e tentando analisar se esses danos pessoais podem ser causados em razão do exercício do poder patronal com o fim de garantir a segurança empresarial. A abordagem será enfatizando razões histórico-sociais e fundamentos jurídicos do poder de controle patronal e os seus eventuais limites nos direitos fundamentais dos trabalhadores. Farei uma abordagem mais geral, no primeiro momento, para depois entrar mais no tema. Entendo que é necessário fazer algumas recuperações, ou recuperar, melhor dizendo, as bases históricas e socioeconômicas, para que possamos entender a razão originária do poder de direção, comando, como instrumento para a busca tanto da segurança empresarial como para as metas lucrativas. Analisando historicamente o fenômeno do controle sobre os trabalhadores, ao contrário do que se pensa, Edgar Dedeca defende o entendimento de que a reunião dos trabalhadores no mesmo local, na fábrica, não se deveu ao avanço tecnológico, nem ao avanço das técnicas produtivas ou ao uso das máquinas, mas sim teve por objetivo o alargamento do controle e do poder do capitalista sobre o conjunto dos trabalhadores, os quais, nos primórdios do modo de produção capitalista, ainda detinham os meios de produção e o conhecimento técnico. Com a transferência de poder dos trabalhadores para o capitalista, isso estabeleceu um regime de hierarquia e disciplina, submetendo, então, os trabalhadores à dinâmica produtiva imposta pelo capital. Uma das principais razões foi justamente o aumento do ritmo do trabalho e também a disciplina do trabalho. Começar tal hora, terminar tal hora, fazer as refeições em quantos minutos e assim por diante. Portanto, para Dedeca, o sistema de fábrica foi ditado, em primeiro plano, por uma necessidade de disciplina organizativa e hierárquica. Muito mais por isso do que por questões técnicas. Pois bem, naquele momento histórico, entretanto, a aglomeração dos trabalhadores na fábrica, para os disciplinar, tinha um efeito colateral. Qual esse efeito colateral? A organização sindical. Esse efeito colateral
pela reunião dos trabalhadores do mesmo local, despertava a solidariedade e, portanto, né, antepunha ao capital uma resistência. Acontece que hoje, se a questão do controle patronal sobre os trabalhadores continua essencial, sob o ponto de vista do capital, o avanço tecnológico, com a telemática, com a informática, possibilita, além da fragmentação da produção, sem perda de controle efetivo, também que os trabalhadores possam ser controlados à distância. Ou seja, o controle permanece e o efeito colateral acaba sendo afastado. Com isso, quero salientar que na relação assimétrica originária, que se dá entre capital e trabalho, no modo de produção do capital, é imprescindível a este exercer o controle sobre o trabalho. Mas, se o controle patronal sobre os trabalhadores é imprescindível nesse modo de produção, qual o seu fundamento? Para que surgisse o modo de produção do capital, foi necessário um encontro nada natural, mas socioeconômico e historicamente determinado. Marx afirma: para transformar dinheiro em capital, tem o possuidor de dinheiro de encontrar o trabalhador livre no mercado de mercadorias. Livre nos dois sentidos: o de dispor, como pessoa livre, de sua força de trabalho, como sua mercadoria, e o de estar inteiramente livre, despojado de todas as coisas necessárias à materialização de sua força de trabalho, não tendo, além desta, outra mercadoria para vender. É necessário compreender esses condicionantes históricos, sociais, no modo de produção do capital, para entender também as razões da subordinação à dependência do trabalho em relação ao capital. Em razão disso, eu digo que o fundamento remoto do poder de controle, do poder de comando do capital sobre o trabalho, está na divisão social do trabalho. Com efeito, continua Marx, a separação dos trabalhadores dos meios de produção e a transformação desses meios em capital, com essa separação existe a ruptura entre o caracol e a sua concha. O trabalhador depende agora de estar conectado ao capital para poder trabalhar. Chamo a atenção para isso, porque pouco importa se o capitalista funcionante, o empregador patrão, o capitalista produtivo, aquele que se envolve diretamente na relação capital-trabalho, é ou não proprietário dos meios de produção, pois ele pode muito bem obter crédito e meios de produção e empréstimo sob a condição de dividir o mais valor com o proprietário. Importa, sim, é que ele detém meios sociais de produção e, assim, comanda sobre o trabalho. No sistema do capital, como diz Mésaros, existe uma subordinação estrutural do trabalho ao capital. A par desse fundamento remoto, cabe também averiguar o fundamento próximo, jurídico, de subordinação do trabalho ao capital. E, nesse ponto, me parece que a resposta não é a propriedade. Porque o empregador sequer precisa ser o proprietário dos meios de produção. O fundamento jurídico próximo é o contrato de trabalho. É com o contrato de trabalho que, então, o empregador, e até em virtude do artigo 2º da CLT, vai, então, estabelecer o seu poder de comando em relação ao trabalho e, então, uma relação assimétrica, uma relação de poder entre capital e trabalho. Mas o que é o poder? Aqui é interessante e é necessário fazer uma leitura mais ampla de poder. Steinmetz afirma que, numa sociedade capitalista, pode-se definir o poder como a capacidade que um sujeito tem de condicionar, restringir, eliminar a liberdade de outra pessoa em um determinado setor da vida, de fazê-la se comportar de forma diversa da que quer, de impor um comportamento não querido. Ora, relações de poder não se dão somente em face do Estado,
mas também nas relações interindividuais, privadas. Foucault, em sua Genealogia do Poder, demonstrou a insuficiência da ciência política clássica, que limitava a análise do poder ao poder de Estado. Foucault evidencia, então, uma relação de não sinonímia entre Estado e poder, demonstrando toda uma rede de relações de poder não são absorvidas ou criadas pelo Estado, mas que subjazem nas relações sociais. E um dos principais exemplos desse poder é justamente o poder disciplinar que se exerce na esfera empresarial. Portanto, embora o poder nunca tenha deixado de estar presente nas relações públicas e privadas, com as recentes mudanças econômicas e sociais, o poder privado se expandiu e acentuou sua capacidade de condicionar tanto condutas públicas como outras condutas privadas. Diante dessa constatação, em especial dessa relação de poder que se estabelece entre trabalhador e empregador, é que entra em foco os direitos fundamentais. No meu modo de entender, a pergunta que coloca em foco esses direitos é a seguinte: como proteger a pessoa humana frente ao poder, à violência, à arbitrariedade, à opressão? Em cada momento histórico, essa pergunta é respondida de forma diferente. Ao tratar do que chama de poderes selvagens, Ferraioli salienta que o direito moderno é uma técnica de limitação do poder. Isso é importantíssimo. O direito moderno é uma técnica de limitação de poder, de todos os centros de poder, públicos e privados. Assim, a ampliação e proteção dos direitos fundamentais em todas as esferas da vida faz parte do projeto constitucional e do avanço da democracia. Cabe ao direito, então, com uma técnica de limitação do poder, e sendo os direitos fundamentais trunfos frente ao poder, buscar mecanismos efetivos que fiabilizem a eficácia dos direitos fundamentais também em relações privadas, em especial as de emprego. Ora, o poder de comando do empregador, da forma como está regulado, de maneira tão flexível e aberta na legislação infraconstitucional, pode ser enquadrado dentro daquilo que Ferraioli chama de legalidade violenta. Legalidade violenta. Ou seja, hipóteses em que a violência legal se desenvolve no bojo daquilo que denomina de mera legalidade. Mera legalidade. O autor postula, então, a necessidade de que os direitos fundamentais sejam o anteparo a esses poderes legais violentos, a esses poderes selvagens. Inclusive, salienta que o grau de absolutismo numa sociedade está diretamente vinculado aos espaços aonde esses poderes selvagens não estão regulados. Num regime constitucional, fundado na dignidade humana e nos direitos fundamentais, é impostergável o estabelecimento dos limites desse poder. Não é à toa, como afirma Abrantes, que foi justamente nas relações assimétricas, ainda nos idos de 1950, que a jurisprudência e doutrina alemãs começaram a tratar da chamada Dreitwirkung, eficácia perante terceiros ou eficácia horizontal dos direitos fundamentais. E foi justamente num caso, julgado em 3/12/1954, que o Tribunal do Trabalho afirmou a liberdade de expressão de um trabalhador. A sua liberdade individual é garantida não somente contra o poder estatal, mas também diretamente nas relações entre os cidadãos. Como a relação de emprego se configura como uma relação assimétrica, uma relação de poder, a eficácia dos direitos fundamentais nessas relações deveria surgir como algo natural, devido justamente ao fato de que nelas existe a desigual distribuição de poder econômico e social entre trabalhadores e empregadores.
Essa doutrina, ou melhor, essas doutrinas, são plenamente compatíveis com o nosso direito. Tanto pelo artigo 1º, inciso 3 da Constituição, pela série de direitos fundamentais regulados na Constituição, pela eficácia imediata desses direitos fundamentais em relações, mas também queria salientar aqui um acordo do Supremo Tribunal Federal, no RE número 201/819-8, em que o tribunal discute essa questão amplamente e determina a aplicação do devido processo legal para a punição de um associado no âmbito da associação. Julgou que foi nula a punição aplicada sem o devido processo legal aplicado no âmbito da associação. Cabe advertir que, quando estou falando aqui de poder de controle patronal e de danos pessoais aos empregados, estou discutindo os chamados direitos fundamentais inespecíficos. A doutrina espanhola chama de direitos fundamentais inespecíficos. Ou seja, não aqueles direitos que são específicos dos trabalhadores, como do artigo 7º da Constituição, mas sim direitos que são conferidos a todo e qualquer ser humano. Intimidade, vida privada, direito à própria imagem, direito de expressão, liberdades políticas, de consciência, religiosa, o direito à honra. A aplicação desses direitos fundamentais nas relações de emprego é algo que já se tornou cotidiano em nossas cortes trabalhistas. Ocorre que, muitas vezes, essa questão não é debatida profundamente no meu modo de ver, o que leva àquilo que considero um equívoco. O problema de que se parte não da presunção de liberdade e de ampla eficácia desses direitos fundamentais nessas relações, aonde só são possíveis restrições que se mostrem legítimas, necessárias, razoáveis e adequadas. Mas parte-se de uma presunção de restrição. Parte-se da ideia, como eu disse, ao meu ver equivocada, de que esses direitos já entram podados no contrato de trabalho. Ora, o empregado não perde a condição de cidadão, de pessoa humana, ao ingressar na relação de emprego. Ele necessita também ali, não só receber salário, hora extra, adicional de insalubridade, mas também que a sua dignidade seja preservada. Portanto, diante dos fundamentos sólidos, somente diante de fundamentos sólidos, é que esses direitos podem ser limitados. Para fins de, vamos usar como paradigmas, eu vou citar duas decisões do Tribunal Constitucional Espanhol que discutem esse tema. As STCs 98/2000 e 196/2004. Em razão das balizas, das argumentações que foram feitas sobre o tema. Na primeira delas, foi o caso em que havia um cassino, e nesse cassino, todas as imagens eram captadas por câmeras. E a empresa, não satisfeita com isso, queria também instalar microfones, onde toda a conversa dos trabalhadores entre si e com os clientes também seriam gravados. Então, eles seriam filmados e gravados. E a segunda delas é o caso em que uma trabalhadora foi despedida por justa causa por ter sido flagrada num exame de urina rotineiro por ter consumido cannabis sativa fora do ambiente de trabalho. Vamos salientar o que o tribunal assentou. O contrato de trabalho não pode considerar-se como um título legitimador de recortes no exercício dos direitos fundamentais que cabem ao trabalhador como cidadão, que não perdem essa condição ao se inserir no âmbito de uma organização privada, sendo inaceitáveis as manifestações de feudalismo industrial. Feudalismo industrial, aqui eu poderia usar como exemplo um caso julgado pelo TST, em que uma empresa considerava as suas trabalhadoras, a partir dos 22 anos de idade, como idosas. Isso foi um caso interessante que veio do Paraná. O direito à intimidade decorre da dignidade da pessoa humana
implicando a existência de um âmbito próprio e reservado frente à ação e conhecimento dos demais. Embora não absoluto, só pode ceder frente a outros bens constitucionalmente protegidos e para alcançar fins legítimos. Não se pode partir da premissa de que o ambiente laboral é um local em que se possa legitimamente exercer, ou melhor, que não se possa legitimamente exercer o direito à intimidade. Não basta, e esse é um ponto fundamental, não basta a mera utilidade para a empresa a fim de justificar a restrição a um direito fundamental, pois para a restrição se mostrar legítima, ela deve se mostrar imprescindível para a tutela de interesses empresariais constitucionalmente legítimos. Ainda, deve ser verificada a finalidade concreta da instalação de câmeras e outros equipamentos de vigilância. Esses equipamentos, localizados em locais como banheiros de descanso e tal, são, a princípio, vedados. Mas, mesmo nos locais de trabalho, dependendo da situação, é possível arguir a violação à intimidade. Eu fico pensando como seria eu dando aula para os meus alunos lá na Universidade de Passo Fundo e estando sendo filmado e gravado ao mesmo tempo. Provavelmente, se as minhas aulas já são ruins, seriam bem piores. Na outra decisão, além dessas premissas, foram assentadas mais algumas. O uso de exames médicos na relação laboral não pode ser um instrumento empresarial para o controle dispositivo da saúde dos trabalhadores. Também não pode ser uma faculdade que se reconheça para verificar capacidade profissional. Outra questão importante, não há a necessidade de intencionalidade para que a lesão a um direito fundamental possa produzir-se. O elemento intencional é irrelevante, ou seja, a responsabilidade é objetiva. Ainda, qualquer ato de livre determinação que autorize a invasão a um direito fundamental, a princípio, só é permitida desde que, respeitado ainda outros critérios, mas que o indivíduo seja devidamente informado e tenha, então, um conhecimento informado sobre a referida cláusula. Pois bem, em razão de tudo isso, me parece que cabe advogar uma presunção de ampla aplicação desses direitos nas relações de emprego. E esses direitos só podem ser restringidos se observados critérios de proporcionalidade, adequação e preservação do núcleo essencial dos direitos fundamentais. E aqui eu chego a um ponto que me parece chave. Diante de tudo isso, cabe indagar, portanto, a defesa patrimonial, a segurança da empresa ou a aposição de uma cláusula contratual é suficiente para justificar uma restrição aos direitos fundamentais? As liberdades pessoais estão na mesma hierarquia das liberdades econômicas? A segurança patrimonial e empresarial são direitos fundamentais? Toda propriedade é um direito fundamental? A concordância do afetado afasta a ilicitude da limitação ao direito fundamental? Em primeiro lugar, vou tentar responder, então, essas perguntas, sob a minha ótica. Ferraioli diz o seguinte: as liberdades pessoais, como a consciência, opinião e expressão, não podem ser entendidas como sinônimos das liberdades econômicas, contratual e de empresa. Os direitos de liberdade nada têm a ver com o mercado, tanto que este pode prescindir daqueles. Os vários autoritarismos e fascismos provam isso. Não havia liberdade de expressão, mas havia mercado. As liberdades pessoais, não raro, entram em conflito não só com o Estado, mas também com o mercado, e são irrenunciáveis e indisponíveis. Em segundo lugar, a segurança patrimonial e empresarial, por si só, não constitui um direito fundamental. Aliás, José Carlos Vieira de Andrade,
salienta que a aplicação de direitos fundamentais para pessoas jurídicas deve ser tomada com extremo cuidado. Por quê? O fundamento dos direitos fundamentais é a dignidade humana. Só pessoas humanas têm dignidade, não pessoas jurídicas, coletivas. Tanto é assim que no nosso direito civil, a versão civil dos direitos fundamentais, que são os direitos de personalidade, o artigo 52 do Código Civil diz o seguinte, expressamente, só se aplica no que couber às pessoas jurídicas a proteção dos direitos de personalidade. E o enunciado número 286 da 4ª Jornada de Direito Civil da Justiça Federal chegou à seguinte conclusão. Os direitos da personalidade são direitos inerentes e essenciais à pessoa humana, decorrentes de sua dignidade, não sendo as pessoas jurídicas titulares de tais direitos. Por fim, a propriedade é um direito fundamental? Toda e qualquer propriedade? Comparato diz o seguinte, o reconhecimento constitucional da propriedade como direito humano liga-se, pois, essencialmente à sua função de proteção pessoal. Daí decorre, em estrita lógica, a conclusão, quase nunca sublinhada em doutrina, de que nem toda propriedade privada há de ser considerada direito fundamental e, como tal, protegida. É preciso verificar, em concreto, se está ou não diante de uma situação de propriedade considerada como direito humano. Da mesma sorte, é por demais elementar, de elementar evidência, que a propriedade de um bloco acionário, com base no qual se exerce o controle de um grupo empresarial, não pode ser incluída na categoria dos direitos humanos. A própria Constituição faz essa diferença. A propriedade de uma casa, a pequena propriedade rural, não pode ser penhorada. A propriedade de uma empresa pode ser penhorada. Ora, um direito fundamental pode ser penhorado? Um direito fundamental não é indisponível? Pois bem, ainda, um outro fundamento que poderia, então, servir para limitar os direitos fundamentais é o direito, ou melhor dizendo, o princípio da livre iniciativa econômica. E aí, me parece importante citar Nicolau Lipari, que diz o seguinte, a iniciativa econômica privada é livre. A nossa Constituição também diz isso. Em outras palavras, mas diz isso. Mas existe um limite ao exercício da livre iniciativa econômica. Qual é esse limite? A livre iniciativa econômica não pode atuar em contraste com a utilidade social, ou seja, a função social, ou de maneira que comporte um dano à segurança, à liberdade ou à dignidade humanas. Cabe lembrar aqui o caso do anão, né, julgado pelo tribunal francês, em que o anão estava abrindo mão da sua dignidade. E o tribunal disse, a dignidade é de ordem pública. Nem mesmo um anão pode abrir mão da sua dignidade. Pois bem, diante disso, quero citar só algumas situações aqui. Existem decisões, e a gente percebe o seguinte, conforme o grau de, vamos chamar de desenvolvimento social, conforme o grau de desenvolvimento social de uma sociedade, as discussões ficam até um pouco sofisticadas. Por exemplo, na Alemanha, houve um caso em que as trabalhadoras ingressaram com uma ação contra a Lufthansa, porque elas queriam usar, trabalhadores que trabalham nas aeromoças, elas queriam usar mini-saias. A empresa queria saias abaixo do joelho. Eu acho que no Brasil seria o contrário, mas na Alemanha foi assim. Pois bem, o que aconteceu? O tribunal entendeu o seguinte, se cabia à empresa determinar o modelo do uniforme, a cor do uniforme, em seus traços gerais, a altura da saia, dentro do razoável, cabia às trabalhadoras. Na França, houve um caso, também interessante, em que uma empregada da Renault foi despedida porque comprou um carro da Peugeot. E o tribunal entendeu o seguinte, que a vida privada dela
era um problema dela, e ela tinha o direito de comprar produtos e serviços que bem entendesse. Houve um caso também interessante, julgado no Tribunal da 4ª Região, lá do Rio Grande do Sul, da minha terra, que foi, me parece, paradigmático também. Foi a seguinte situação. Era uma trabalhadora que trabalhava numa confeitaria e numa confeitaria-padaria. E ela manipulava alimentos. E ela vinha sendo advertida durante várias vezes para que não usasse piercing. Não usasse piercing. Então, o controle sobre a imagem do trabalhador. E ela se recusava a tirar o piercing e queria trabalhar de piercing. A empresa despediu-a, por justa causa. E isso foi parar no tribunal, e o tribunal discutiu a questão. Só que aqui veja o seguinte, existe uma resolução da Anvisa, 216, 2004, que diz que quem manipula com alimentos não pode usar maquiagem e nenhum tipo de adorno. E nenhum tipo de adorno, porque isso pode contaminar o alimento. Portanto, a restrição a um direito fundamental, aqui, ela não foi dada com base na propriedade ou no poder de comando. Foi dada em razão do quê? Saúde e segurança dos próprios consumidores. Nós temos vários outros casos que poderíamos discutir, como as idas ao banheiro, se há ou não há possibilidade de controlar idas ao banheiro, ou ainda a questão de revistas em bolsas. Sabemos que existe uma linha jurisprudencial que entende que se as revistas forem generalizadas e impessoais, elas poderiam ser lícitas. Com o devido respeito, eu teria que fazer algumas perguntas sobre esse ponto. Porque é importante, e eu noto que isso às vezes acontece na doutrina e também acontece na jurisprudência. A confusão entre igualdade, ou melhor, não discriminação e abuso. Igualdade no abuso não o justifica. Nós temos que diferenciar a figura do abuso da figura da discriminação. Nem todo abuso é discriminatório. Existem abusos que são generalizados e aplicados de forma igual. Ninguém pode reclamar. Todo mundo está sendo abusado. Isso não afasta o abuso, embora afaste a discriminação. Portanto, no meu modo de ver, violência generalizada não se torna legítima por ser aplicada de forma igual. Pois bem, sempre, então, devemos, no meu modo de ver, partir da presunção de que o indivíduo entra numa relação de emprego como um sujeito dotado da mais ampla dignidade e de seus direitos fundamentais. Aonde for necessário, por razões de segurança, por razões de saúde, por razões até da função exercida, basta lembrar aqui a situação dos motoristas. Hoje a legislação, e ao meu ver com razão, exige o teste alcoólico. Uma questão de preservação da saúde e da segurança dele, dos passageiros e dos demais. Sempre que essas questões se colocarem, um direito fundamental pode ser legitimamente restringido. Mas aonde essas razões de fundo não se apresentarem, evidente que o vilipêndio a esses valores pessoais ocasionará, né, a possibilidade de danos, dos chamados danos pessoais. E esses danos pessoais, em sentido amplo, são todos aqueles que afetam justamente os valores ligados à própria pessoa do lesado, nos seus aspectos físico, psíquico ou moral. Aqui nos importa muito mais os danos pessoais ditos puros, aqueles que não têm efeitos, não têm repercussões patrimoniais, que podem ser os danos corporais, né, ou biológicos, e propriamente os danos morais. Pois bem, nas situações, então, em que o poder patronal de controle se mostrar transbordante de seus limites impostos pelos direitos fundamentais e também pelo princípio da boa-fé objetiva,
o exercício desse poder caracteriza-se como abuso de direito. Artigo 187 do Código Civil, e como tal gerando um tipo de responsabilidade específica, que é a responsabilidade objetiva. Responsabilidade objetiva. No entanto, para finalizar, eu quero salientar que nem sempre as condenações em danos são, talvez, a melhor saída para essas situações. É evidente que é necessário, é evidente que é exemplar, essas condenações podem ser exemplares para evitar esse tipo de danos. Acontece que, também, me parece de extrema importância, a utilização de mecanismos de prevenção e mecanismos judiciais inibitórios, como poderiam ser as ações coletivas, movidas pelos sindicatos, para prevenir a ocorrência desses danos, e também pelo Ministério Público do Trabalho, através das ações civis públicas. Aliás, aquele caso que eu relatei antes, da instalação de microfones, antes de serem instalados os microfones, os trabalhadores, por meio do seu sindicato, se opuseram à instalação. E, então, o dano, no caso, sequer chegou a ocorrer porque preventivamente foi estancada a sua ocorrência. Pois bem, diante das limitações de tempo, eu espero ter conseguido, minimamente, tenho certeza, abordar o tema. Agradeço novamente a atenção de todos, agradeço o convite e me coloco à disposição para eventuais questionamentos. Muito obrigado. Agradeço e cumprimento o doutor Ipojucan por sua intervenção. E, desde logo, anuncio a palavra da professora Ana de Oliveira Frazão, que proferirá palestra sobre o tema exclusão da responsabilidade, caso fortuito externo e caso fortuito interno. A professora Ana é advogada e professora adjunta de Direito Privado na Universidade de Brasília, UNB, na qual foi diretora da Faculdade de Direito até recentemente. Integra o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, é mestre e doutora em Direito Comercial pela PUC de São Paulo. Com prazer que temos a presença da professora Ana. Tem a palavra, professora Ana. Boa tarde a todos. Inicialmente, eu gostaria de agradecer, em nome do ministro Dall'Azen, o convite da ENAMAT. É realmente um prazer, uma honra estar aqui hoje, ainda mais diante de uma plateia tão seleta. Cumprimento também o professor Ipojucan, os ministros que estão aqui presentes, ministro Cláudio, ministro Luiz Felipe, ministro Pimenta, Augusto, Dora, Kátia. Cumprimento também especialmente os meus colegas, meus amigos, Anderson Schreiber, Milena Donato Oliva. Realmente é um prazer muito grande estar com vocês aqui. Ainda mais para falar de um tema que eu considero tão importante e tão palpitante. E, nesse aspecto, foi até bom poder falar depois das palestras do professor Fachin e também da professora Milena, porque, desde já, eu adianto que subscrevo aqui todos os pressupostos que foram tão bem traçados pelo professor Fachin, assim como as conclusões que a professora Milena já expôs a respeito da aplicação do artigo 927, parágrafo único, às hipóteses de acidentes de trabalho. Diante, portanto, então, desse contexto, eu esclareço que eu vou tentar aqui, dentro do meu tempo, lidar essencialmente com 3 partes, digamos assim, dessa exposição. Na primeira delas, eu vou tentar abordar algumas questões gerais sobre o tema. Na segunda, eu vou tentar desdobrar algumas questões relacionadas à responsabilidade objetiva e ao risco, que são fundamentais para que possamos fazer essa distinção entre fortuito interno e fortuito externo. E depois, dependendo também do tempo, eu me dedicaria aí a examinar alguns acórdãos, tanto do STJ como também do TST, a respeito dessa questão. Desde já advirto que o tema é um tema complexo, portanto, hoje o meu papel aqui é muito mais o de trazer reflexões e perguntas do que propriamente respostas. Mas vamos lá.
Inicialmente, é importante se ter uma noção inicial de caso fortuito como uma excludente de responsabilidade, mais precisamente como um excludente de nexo causal. E aqui o caso fortuito estaria ao lado da força maior e também do fato da vítima e do fato de terceiro. Claro que sempre houve uma grande discussão a respeito do que diferenciaria o caso fortuito da força maior. Eu, por exemplo, coloquei nesse slide um dos critérios diferenciadores, mas já esclareço para os senhores que a doutrina diverge bastante em torno dessa suposta diferença. Não é sem razão que essa discussão nunca teve maiores repercussões nem para o direito brasileiro e nem mesmo para o direito estrangeiro. Eu fiz até questão de transcrever o nosso atual artigo 393, parágrafo único, que inclusive reproduz dispositivo do Código anterior e que trata, portanto, caso fortuito e força maior da mesma maneira, definindo-os, portanto, como fatos necessários, cujos efeitos não era possível evitar ou impedir. E aqui vem o que dá o realce ao tema na atualidade. A professora Caitlin expôs muito bem. A partir do momento que evoluímos de um modelo de responsabilidade subjetiva, em que temos um filtro importante, que é a culpa, para uma responsabilidade objetiva, em que não temos mais esse filtro, é compreensível, portanto, que passemos a dedicar uma atenção maior a outros pressupostos da responsabilidade. Daí porque a discussão a respeito de caso fortuito, força maior, ela se potencializa em um contexto no qual não estamos nos preocupando mais com a culpa. Indo já para também uma noção muito importante da nossa temática, o nexo causal. A professora Caitlin já falou muito bem a respeito da importância do nexo causal, essa dupla função de identificar o responsável, portanto, é um juízo de imputação e também de delimitar o dano. Mas todos nós sabemos também dos inúmeros problemas e discussões que sempre permearam a reflexão jurídica em torno dessa questão. Na verdade, muitas vezes, os problemas decorreram de uma tentativa incorreta de se entender esse nexo causal a partir de uma perspectiva naturalística. A própria professora Caitlin falou muito bem que, quando estamos falando de nexo causal, estamos falando essencialmente, portanto, de uma causalidade jurídica. E, nesse momento, tenho que interromper a minha palestra para fazer um cumprimento muito especial ao professor Gustavo Tepedino, que acaba de chegar e nos honra muito com a presença. E, portanto, voltando, então, à questão, as dificuldades, muitas vezes, de se tentar entender essa causalidade a partir de uma perspectiva naturalística permearam, de certa forma, muito do pensamento jurídico ao longo do século XIX. É claro que essa noção de causalidade hoje ela é questionada até mesmo nas ciências naturais. É claro que isso tem reflexos também para o pensamento jurídico, de forma que hoje cada vez mais se busca verificar, compreender o nexo causal a partir de uma perspectiva distinta desse juízo naturalístico mais simplista. E a professora Caitlin procurou demonstrar com muita proficiência hoje de manhã esse tipo de análise. Eu, portanto, procurei até concluir isso, mostrando que, na verdade, ao meu ver, inclusive, a causalidade, do ponto de vista jurídico, acaba sendo um raciocínio muito mais de imputação do que propriamente de causalidade. Outra questão também importante para o desenvolvimento do nosso tema diz respeito ao risco. E o risco, nesse sentido, é algo que, de fato, marca muito bem a transição entre a Idade Média e a Idade Moderna. O próprio surgimento da palavra acontece nesse contexto, quando o homem se vê diante de uma nova realidade, principalmente diante de uma série de empreendimentos econômicos, como as grandes navegações, por exemplo, e começa a perceber que muitos dos resultados da sua ação não decorrem propriamente do que se chamava até então de sorte ou de fortuna. E é claro que, a partir do momento que o risco começa a ser uma realidade para o homem, ele começa também a ser um problema para a regulação jurídica. Como, então, se controlar minimamente esse risco? Diante de atividades econômicas extremamente arriscadas, como se propiciar algum tipo de incentivo para estimular as pessoas a correrem esse risco, partindo da premissa de que esse risco é um risco benéfico para toda a sociedade. Então, vejam
que já nessa época já se começa a pensar em algumas soluções jurídicas para se controlar esse risco. A comenda, como o primeiro tipo societário que se admitia sócios investidores, portanto, sócios que não responderiam com seu patrimônio pessoal pelo resultado do empreendimento, é um exemplo claro desse tipo de tentativa. E vejam que, claro, já fazendo um pulo aqui para o Estado liberal, nós estamos, então, em um contexto em que se procura restringir, reduzir ao máximo o risco do empreendedor, por diversas formas, modelos societários, um pacta sunt servanda absoluto no campo dos contratos e também no âmbito da responsabilidade civil. Então, temos aí um modelo de responsabilidade fundado na culpa, um modelo que é, portanto, restritivo, que, de certa forma, protege o empreendedor e não propriamente a vítima, até porque o ônus da prova, inclusive da culpa, cabe à vítima, como todos nós sabemos. E aqui vem a questão da empresa. E eu fiz questão de salientar nesse slide algumas das discussões atuais sobre a empresa, até para que possamos ter uma ideia real do alcance, ao meu ver, do artigo 927, parágrafo único do Código Civil, quando ele prevê a responsabilidade objetiva quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem. É precisamente o caso da atividade empresarial. Empresa é risco. Essa é uma das definições de empresa. O risco é, portanto, esse elemento objetivo que dá sentido à organização e, inclusive, justifica a remuneração do empresário. É claro que, quando estamos diante de um risco empresarial, há uma série de elementos, como, por exemplo, a eficiência, a necessidade de prevenção de danos a terceiros e qualidade de produtos, que justificam que se imponha ao empresário, que se impute a ele os riscos da atividade. É, portanto, a assunção dos riscos da atividade que faz com que o empresário tente ser mais eficiente, tente prevenir danos, tente, de certa forma, investir na maior qualidade dos seus produtos e serviços. E vejam que aqui, nesse momento, a nossa discussão se une também com uma discussão que é extremamente importante em todas as áreas jurídicas que lidam com a empresa, que é exatamente a de tentar equacionar o poder e a responsabilidade. A ideia de que um poder exercido de forma ilimitada, ele sempre pode ser mal exercido. Portanto, cabe à regulação jurídica tentar encontrar aí soluções para que ao exercício do poder empresarial corresponda à devida responsabilidade. Há vários ângulos pelos quais nós poderíamos analisar esse tipo de preocupação, mas certamente que a responsabilidade pelo risco é um desses importantes ângulos. De certa forma, aqui se encerra a primeira parte da minha exposição, cujo objetivo, como disse, foi tentar salientar aqui alguns dos conceitos principais, algumas das noções principais sobre o tema. Agora, eu gostaria de voltar um pouco à questão da própria construção dos modelos de responsabilidade objetiva, porque aqui os acidentes de trabalho, eles têm um grande protagonismo e é importante que possamos entender também o contexto em que esse novo modelo de responsabilidade foi pensado, para que possamos entender também o que é o risco e em que medida, portanto, esse risco pode ser afastado pelo chamado caso fortuito. Aqui, portanto, a gente já começa a entrar um pouco nessa distinção entre o que chamamos de fortuito externo e fortuito interno. É claro, e isso já foi salientado em várias palestras anteriores, que essa responsabilidade fundada na culpa, ela começa a se tornar insuficiente, principalmente na chamada era das máquinas. Vários acidentes em ferrovias, em fábricas, começam a mostrar as dificuldades de um sistema que se baseia na culpa, que tem uma prova difícil de culpa, cujo ônus, inclusive, cabe à vítima. Portanto, a grande questão que se colocava diante de algumas hipóteses, inclusive de acidentes de trabalho, é, mesmo a culpa da vítima, que é um excludente tradicional de responsabilidade subjetiva, é algo realmente justo, equitativo, que possa afastar a responsabilidade do empresário? Será que não há um outro modelo de responsabilidade em que a culpa da vítima possa ser vista sob uma outra perspectiva?
Em que medida isso vai poder ser contemplado por esse novo modelo de responsabilidade? É claro que, paralelamente a mudanças que são essencialmente econômicas, houve também aí uma grande mudança jurídica. Estamos falando aí do final do século XIX, começo do século XX, uma transição, portanto, do Estado liberal para o Estado social, maior preocupação com a solidariedade, com justiça distributiva, com igualdade material. E é claro que esses raciocínios todos são raciocínios muito correlacionados à ideia de responsabilidade objetiva. Não é sem razão, inclusive, que vários autores se referiam à responsabilidade subjetiva como responsabilidade por equidade. E é interessante ressaltar isso, porque muitas vezes nós somos condicionados a pensar na responsabilidade objetiva sempre a partir de uma definição de nexo causal. Aquela ideia, então, temos o dano, temos o nexo causal e temos a conduta e a culpa. E, claro, na responsabilidade objetiva, nós tiramos a culpa e ficamos com o restante. Muitas vezes não analisamos, não consideramos esse fundamento importante de equidade, que envolve a própria formação da teoria dessa responsabilidade. Em um resumo muito apressado, essa responsabilidade, portanto, objetiva, fundada na equidade, não mais na culpa, ela não deixa de ser uma técnica de socialização de danos. Isso pode e normalmente é levado às últimas consequências, ou seja, quando pensamos numa responsabilidade objetiva do empresário, essa responsabilidade, via de regra, impacta no aumento de custos, que, por sua vez, impacta no preço final de produtos e serviços, que, por sua vez, é pago pelos consumidores finais. Então, estamos falando, sim, numa socialização plena sobre esses danos. Diante de uma sociedade cada vez mais complexa e, portanto, dependente de máquinas, dependente de atividades econômicas que são arriscadas e com base em parâmetros redistributivos. E aqui eu achei importante trazer a obra de dois autores franceses que deram uma contribuição muito grande à responsabilidade objetiva e também à própria ideia de risco. São autores que trabalham a perspectiva do risco também a partir da ideia de fato da coisa, de certa forma assemelhando essas duas hipóteses. O primeiro deles é Saley, que, vejam, o grande fundamento dele é essencialmente uma questão de justiça. Ou seja, é justo que aquele que tem o proveito da coisa, aquele que tem o proveito da atividade, suporte, portanto, os riscos decorrentes dessa coisa ou decorrentes dessa atividade. E, com base nisso, de certa forma, se justificaria esse novo modelo de responsabilidade que tem como foco prioritário, nesse momento, a responsabilidade de patrões e também de empresários. E vejam que aqui é uma questão interessante também. É a ideia de que esses autores já defendem um rompimento com aquela ideia de causalidade, pelo menos aquela ideia de causalidade clássica, tão comum na responsabilidade subjetiva. A ideia, portanto, é de que essa responsabilidade ela teria como fundamento a assunção voluntária do risco, a assunção voluntária, inclusive, dos proveitos desse risco. Portanto, a responsabilidade pelos danos seria tão somente a contrapartida pela assunção também dos proveitos do risco. Outro autor também muito importante nessa etapa, Josserand, é um autor que também converge, dialoga muito com o primeiro autor, mas procura utilizar já a ideia de risco em um sentido mais amplo, ou seja, não apenas se referindo mais ao risco profissional, ao risco proveito, mas também abarcando qualquer tipo de risco criado. E, mais uma vez, aqui, o fundamento da equidade é um fundamento extremamente importante para justificar esse novo tipo de responsabilidade. Inclusive, esse aspecto de voluntariedade de se assumir o risco é muito utilizado, e depois nós vamos ver até como uma forma depois de se distinguir o fortuito interno do fortuito externo. Vejam que, a partir do momento em que começamos a pensar na responsabilidade do empresário pelo risco, surge também a grande indagação. Qual é o tipo desse risco? Como vamos delimitar esse risco? Qual é a extensão desse risco?
E, para esses autores, já era muito importante afastar, em princípio, a chamada responsabilidade pelo risco da humanidade. Então, a ideia de que se deve responder pelo risco criado e não pelo risco da vida. Esse aspecto é muito importante porque impor a alguém um risco que não é por ele criado, sobre o qual ele não tem nenhum tipo de controle, em relação ao qual ele não obtém nenhum tipo de proveito, em relação ao qual ele não pode fazer nenhum tipo de cálculo, pode ser um fator de desorganização da atividade empresarial e, sim, um grande desestímulo ao empreendimento. Então, o problema que se coloca a partir de então é exatamente um problema de justa medida. Como vamos delimitar esse risco? Fazer, então, com que o empresário assuma o risco criado, o risco da sua atividade, mas distinguir esse risco criado do chamado risco da humanidade. E aí nós temos uma primeira distinção feita por esses autores entre o chamado caso fortuito e a força maior, mas que hoje nós utilizamos essa distinção, muitas vezes nos referindo ao fortuito como fortuito interno e à força maior como fortuito externo, diante de todas aquelas ambivalências e divergências existentes entre os próprios conceitos de força maior e caso fortuito. Então, o fortuito ou fortuito interno seria exatamente aquele fato relacionado à coisa ou à atividade, portanto, inerente ao risco. Exatamente por isso, deve ser suportado por aquele que o criou. E a força maior, ou chamado fortuito externo, seria aquela atividade externa, ela é estranha ao risco. Então, os exemplos, muitas vezes mencionados, são os eventos naturais, guerras, os chamados fatos de Deus ou dos inimigos da rainha. E, obviamente, aqui, nessas hipóteses, nós poderíamos cogitar da excludente de responsabilidade. Algumas das consequências desse tipo de raciocínio. E aqui eu já começo a tentar compartilhar com os senhores algumas das minhas angústias a respeito do tema. Claro que, quando estamos falando, então, nessa responsabilidade pelo risco, estamos falando em algo que é profundamente influenciado pela ideia de solidariedade social e que se afasta dessa ideia clássica de causalidade, salvo se entendermos a causalidade como vinculada ao risco e não mais ao dano. Não há mais que se cogitar, portanto, dessa relação direta entre a conduta e o dano, mas sim em que medida aquele dano pode ser atribuído ao risco da atividade. E vejam que há também um aspecto muito interessante relacionado a isso, pelo menos sublinhado nessas primeiras delimitações desses dois autores. Os senhores sabem muito bem que, em muitas das discussões relacionadas à justiça social, à redistribuição, um dos argumentos utilizados contra essas técnicas, normalmente pelos liberais ou libertários, é a ideia de que aquele que se onera em favor de outras pessoas, ele estaria sendo utilizado como um meio e não como um fim em si mesmo, ou seja, ele estaria tendo a sua dignidade violada. Mas a ideia desses autores franceses era exatamente a de mostrar que aqui ele responde não em razão de um mero fato, ele responde em razão de um ato. O ato é exatamente a assunção voluntária do risco. É isso que humaniza o procedimento e legitima, portanto, a responsabilidade sob esse tipo de enfoque. É claro que, feita essa primeira delimitação, alguns aspectos podem já ser esclarecidos disso daí, mas continuamos diante de um desafio que é consideravelmente grande. Como, então, entender esse risco? Que critérios vamos poder utilizar para diferenciar um fortuito interno de um fortuito externo? É claro que não foi a minha intenção aqui trazer todas as teorias de responsabilidade objetiva. Eu trouxe apenas algumas, porque cada uma delas talvez revele um aspecto importante do risco e possa nos ajudar aí nessa difícil tarefa de identificá-lo. Temos, por exemplo, a teoria do interesse ativo. Atribui-se o dano àquele que tem o benefício decorrente do empreendimento.
E vejam que é interessante que essa teoria ela dialoga com aspectos de justiça distributiva, mas também de lógica econômica, partindo da premissa de que aquele que assume o risco ele tem condições de calcular minimamente esse risco e também de controlar esse risco, como, por exemplo, mediante o repasse do risco ao preço final dos produtos e serviços que ele oferta no mercado. A ideia de prevenção, ou seja, quando eu amplio a responsabilidade, eu crio estímulos para que danos sejam evitados, o que não acontece em um regime mais restritivo de responsabilidade. A ideia de equidade, então, muitas vezes se questionava se até incapazes podem responder, por que não pensarmos em outras hipóteses de responsabilidade que não estejam calcadas na culpa? A ideia da repartição dos danos, vejam que é uma ideia que tem por base uma forte concepção também de justiça social. Ou seja, ônus decorrentes de uma atividade econômica devem ser suportados por todos aqueles que têm interesse na atividade que os causou, ou mesmo por toda a coletividade. E também a própria questão do perigo, né? Aquele que criou o perigo, é justo que ele responda por esse perigo. Normalmente, essa teoria está muito correlacionada também com a teoria da garantia. É claro que essas teorias, como eu disse, elas não nos darão aqui respostas fechadas, mas, pelo menos, elas tentam, dentro do possível, nos dar alguns nortes, algumas diretrizes para entendermos o risco. E o que há de interessante dessa análise é que ela envolve, ao mesmo tempo, o que eu chamo de uma dimensão jurídica e filosófica, mas também uma dimensão econômica e pragmática, que é muito presente nesse tipo de raciocínio. Então, a própria doutrina italiana já mostra que risco é uma palavra com inúmeros significados, então vamos ter aí uma certa dificuldade, de fato, em encontrarmos definições perfeitas e fechadas para isso. Agora, algumas associações nós podemos fazer, além dessas teorias. Existe uma relação muito clara entre risco e equidade. Como eu disse, quando estamos raciocinando em uma responsabilidade baseada no risco, provavelmente vamos ter que repensar a ideia de causalidade clássica. E aqui nós vamos ter um problema, porque muitas vezes a responsabilidade objetiva foi pensada pelo direito administrativo, com um viés muito forte nessa causalidade. Então, portanto, nós temos um ranço muito forte nesse sentido. E, apesar de qualquer esforço que possamos ter em relação a uma reflexão mais teórica a respeito do risco, vamos ter que reconhecer que essa análise, em qualquer caso, ela será sempre casuística. E eu procurei até mostrar isso com o exemplo de condições meteorológicas, fortes tempestades. Ou seja, para mostrar que o mesmo fato que, para muitas atividades, pode ser considerado um fortuito externo, no caso da aviação civil, é considerado um fortuito interno. Faz parte do risco da atividade, não vamos ter nenhuma dúvida de que toda a organização da atividade empresarial relacionada à aviação civil tem que levar em consideração esse fator. Por outro lado, se temos, portanto, essa dimensão filosófica, essa dimensão jurídica, vamos também ter que enfrentar aqui as questões econômicas e pragmáticas. Então, a própria jurisprudência norte-americana tenta nos dar aí alguns nortes para entendermos o risco, a partir da ideia de prevenção, ou seja, quanto mais uma atividade estiver sob a esfera da possibilidade de prevenção do empresário, mais fácil será a minha conclusão, no sentido de que, de fato, ela faz parte do risco daquela atividade. Capacidade de assunção de custos, possibilidade de que esses custos possam, inclusive, ser segurados, também são fatores importantes nessa análise, embora, claro, não sejam únicos. Essa análise é uma análise, na verdade, abrangente, nenhum desses parâmetros podem ser utilizados com exclusividade. Aspectos da importância de fomento à atividade econômica, ou seja, como eu procurei mostrar naquela transparência anterior, desde que o risco se coloca como um problema para a regulação jurídica, ele também coloca esse grande desafio. Qual é a adequada regulação jurídica
para que, de fato, possamos ter um sistema justo, em que o empresário responda pelo risco da sua atividade, mas não um sistema que seja excessivo e que, portanto, possa ter, inclusive, a função de desestimular o investimento. A advertência é essa que é particularmente importante hoje, na atual fase que vivemos do capitalismo financeiro, em que, muitas vezes, o estímulo para o investimento financeiro ou especulativo é muito maior do que o estímulo para o investimento produtivo. Então, é claro que, quando pensamos aí na delimitação desse risco, não podemos esquecer esses aspectos que são tão importantes. Há também os aspectos de gestão de riscos, ou seja, a ideia de que o risco da atividade, de alguma forma, precisa ser suscetível de uma gestão pelo empresário, né? Mesmo que seja por meio de seguros ou outras formas de gestão desse risco. A ideia de que riscos excessivamente altos, riscos que sejam insuscetíveis de controle, ainda que um controle mínimo, jamais haverá um controle absoluto do risco, eles podem, sim, ter essa complicada consequência de inviabilizar a atividade empresarial. E, além disso, muitas vezes se procura delimitar esse impacto econômico do risco a partir de referências à estatística, probabilidades, estado da técnica, custos de prevenção e previsão dos danos. A análise econômica do direito vem trazendo algumas contribuições nesse sentido. Eu menciono aí o princípio do cheapest cost avoider, que é basicamente a ideia de dizer aquele que pode prevenir o dano a um custo menor, em princípio, deve ser responsabilizado por esse dano. É claro que esse raciocínio é um raciocínio muito utilizado no âmbito da responsabilidade subjetiva, mas que, de certa forma, pode também nos dar algum instrumental para pensarmos na delimitação do risco sob uma perspectiva, inclusive, mais ampla. Chego a mencionar no finalzinho desse slide até a questão do tamanho da empresa, porque alguns autores têm salientado recentemente que a responsabilidade pelo risco ela não onera tanto a macroempresa, porque a macroempresa tem condições de lidar com esse risco de uma maneira muito mais competente, de diluir esse risco, de calcular, de repassar esse risco para preço final de produtos e serviços, situações que nem sempre estão presentes na pequena empresa. Ou seja, são autores que já procuram mostrar que talvez até a modulação e a compreensão desse risco deva acontecer, levando-se em consideração, sim, o tamanho da empresa e as condições em que a própria atividade está sendo exercida pelo empresário. Vejam que, no contexto dessas discussões, surgem aí questões complicadíssimas. Muitas vezes, inclusive, quando estamos pensando na adoção de medidas para evitar o dano, haverá situações nas quais estaremos diante de uma situação quase que de fronteira. Estamos falando aqui propriamente de uma responsabilidade subjetiva, houve a violação ao dever de cuidado, ou estamos falando de uma responsabilidade objetiva, porque estamos falando aqui de risco. E é muito interessante que muitos precedentes jurisprudenciais que tratam de responsabilidade objetiva, portanto, que tratam do risco, mencionem sempre com muita intensidade o argumento de prevenção de danos, muitas vezes até justificando o fortuito externo a partir, então, de uma série de medidas preventivas que foram tomadas, portanto, por aqueles empresários naqueles contextos. É claro que, nesse contexto, também há necessidade de termos uma reflexão mais aprofundada entre os casos de fortuito interno e de fortuito externo, partindo da premissa, então, de que o fortuito externo não afasta a responsabilidade. Cada vez mais temos observado aí também um cuidado maior na delimitação do que seria o fortuito externo, com desdobramentos até sobre o ônus da prova. E, por fim, uma última advertência de que, quando se tenta fazer essa delimitação do risco, está-se diante realmente de uma tarefa muito complexa, porque ela envolve, muitas vezes, uma análise retrospectiva, ou seja, saber qual foi o risco criado, qual foi o risco assumido, mas ela envolve também uma análise prospectiva, uma análise para o futuro. O professor Fachin ontem nos falou sobre a questão do risco de desenvolvimento,
que é exatamente o caso. Ou seja, em que medida, então, imputarmos à empresa um risco do desenvolvimento, algo que não poderia ser sabido, algo que não poderia, né, ser do conhecimento daquela empresa naquele momento, mesmo de acordo com o melhor estado da técnica e da ciência, em que medida, então, imputar-lhe esse risco, de fato, não pode ser um desestímulo excessivo à atividade empresarial. Não estou aqui nem entrando no mérito sobre se o risco do desenvolvimento deve ou não ser considerado como parte do risco, mas só mostrando que, necessariamente, nesse tipo de análise, muitas vezes vamos ter que nos deparar com essa questão prospectiva. Eu tenho a impressão que meu tempo está acabando, né, ministro Dallazen? Tem mais 5 minutos. Mais 5 minutos? Sim. Ah, que bom. Então, pelo menos, eu acho que eu vou conseguir falar aqui de alguns acórdãos, né? Bom, diante, então, de tudo que foi mencionado e considerando as especificidades do público, eu achei interessante ressaltar o caso dos acidentes de trabalho, porque aqui nós vamos ter uma discussão muito própria do que vem a ser o risco da empresa e de que critérios podemos, então, utilizar para considerarmos determinados fatos como casos de fortuito interno ou fortuito externo. Vejam que, como eu disse, a ideia de que fato da vítima e fato de terceiro são excludentes de responsabilidade é uma ideia que funciona muito bem para a responsabilidade subjetiva, mas não necessariamente para uma responsabilidade fundada no risco. E a própria ligação do desenvolvimento dessa teoria com acidentes de trabalho mostra isso. A responsabilidade objetiva foi muitas vezes pensada, principalmente nesses primeiros momentos, para a hipótese em que o dano foi causado pelo empregador, que muitas vezes não se utilizou de um procedimento que deveria ter se utilizado ao mexer em determinada máquina, e mesmo assim, exatamente em razão disso, ocorreu o acidente. Mas vejam que, a partir do momento em que pensamos no risco, a ideia fundamental a orientar o nosso raciocínio não é propriamente quem causou o acidente, e sim a quem cabe o risco pelo acidente. Ou seja, em que medida esse acidente pode ser conectado ou não à atividade do empresário, pode ser considerado ou não como um risco do empresário, para ser, aí sim, uma hipótese de responsabilização dele. E tanto isso é interessante, eu nem vou entrar na retrospectiva histórica do acidente de trabalho, a professora Milena fez isso hoje brilhantemente, mas vejam que naquela primeira lei, que a professora Milena, inclusive, mencionou, que é uma lei de 19, quando se fala da responsabilidade pelo acidente de trabalho, salvo força maior ou dolo da própria vítima ou de terceiros. Então, vejam que a culpa da vítima não aparece aí como um excludente de responsabilidade, mas só o dolo, porque o dolo, aí sim, pode estar fora do risco da atividade, já a culpa não necessariamente estaria. E aí vem uma questão interessante, porque, inclusive, envolve o diálogo entre o direito do trabalho e outras searas. Porque sabemos que, por exemplo, no direito do consumidor, sabemos que no direito administrativo, a culpa exclusiva da vítima, ela é, sim, um excludente de responsabilidade, mesmo em modelos de responsabilidade objetiva. E a questão a se colocar perante o direito do trabalho é: isso se aplica também ao direito do trabalho? Há especificidades do direito do trabalho que poderiam nos levar a um outro tipo de conclusão? Haveria, então, peculiaridades da relação de trabalho, como, por exemplo, a subordinação, a grande exposição ao risco da atividade, a proximidade, o monitoramento pelo empregador, enfim, que poderiam exigir esse tratamento diferenciado em relação a outros modelos de responsabilidade objetiva? Claro, não estou nem aqui mencionando hipóteses, porque a riqueza da vida é muito grande, em que muitas vezes o acidente decorra de uma culpa tão clara, tão grave do empregado, que possamos até considerar, diante daquelas circunstâncias do caso, que, de fato, aquilo afastou o risco da empresa. O que me preocupa é considerarmos a culpa exclusiva do empregado ou mesmo de terceiro como excludente de responsabilidade por si só.
Vejam que, em relação a fato de terceiro, o fato de terceiro não tem sido considerado excludente de responsabilidade pelo Superior Tribunal de Justiça em relação a uma série de hipóteses. Acidente de trânsito, por exemplo. Se entende que, mesmo quando o acidente é causado por um terceiro, o transportador responde objetivamente. Isso faz parte do risco da atividade dele. Se a atividade empresarial ela pressupõe essa interação com terceiros, aquilo faz parte, então, do risco daquela atividade específica. E não vai ser o fato de terceiro que poderá, então, romper com aquela ideia de risco inerente à atividade. Por outro lado, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que assaltos, violências no transporte afastam, sim, a responsabilidade objetiva da transportadora diante do consumidor, porque aí estaríamos diante de um fortuito externo. Isso, de certa forma, não tem acontecido com a jurisprudência trabalhista, ou seja, quando é o motorista, quando é o cobrador, que é eventualmente vítima de um tiro, de uma violência em decorrência desses assaltos. E, ao meu ver, acertadamente aí, o Tribunal Superior do Trabalho tem entendido que, nesse caso, isso é fortuito interno, sim, da atividade, principalmente considerando as condições de violência que chegam a ser previsíveis no nosso país e que, de alguma forma, justificam aí até mesmo uma modificação nos próprios cálculos de risco por parte do empresário. Eu acho que fui muito otimista, tinha trazido aí uma série de acórdãos para falar com vocês, mas, realmente, como o tempo está curtinho, eu vou, na verdade, só trazer 2 acórdãos, realmente, que eu trago aqui com todo o respeito, tão somente para podermos refletir um pouco e tentarmos aqui concatenar alguns dos raciocínios que vimos ao longo dessa exposição. Nesse primeiro acórdão, vejam que é um acórdão que, inclusive, olha, o Egrégio Tribunal Regional, soberano no exame do conjunto fático probatório, reconheceu o direito do autor à compensação por danos morais em razão do acidente de trabalho por explosão durante a execução de serviço de solda. Segundo o regional, não houve comprovação no processo de culpa exclusiva da vítima e não restou demonstrado que a reclamada adotou medidas preventivas de acidentes, como treinamento do empregado para o trabalho com solda e fornecimento de equipamentos de proteção individual. A pergunta é, e se tivesse havido culpa exclusiva da vítima? Isso, numa situação como essa, afasta o risco da atividade? E se a empresa tivesse, ao contrário do que aconteceu no caso concreto, tomado todas as medidas para o treinamento do seu empregado? De fato, a experiência que temos, inclusive, desde a época em que essa teoria começa a ser formulada, é que, por mais que possamos empreender esforços em torno de se evitar danos, mas o risco não está sujeito a um controle absoluto. Então, faz parte de que, mesmo que o empregador tome todos os cuidados, possa ocorrer um número considerável de acidentes. E a questão é, o fato dele ter tomado essas medidas faz com que aquele dano não possa ser imputado à sua atividade? De certa forma, são reflexões que me preocupam. Vejam esse outro caso, só para concluirmos aqui também muito rapidamente. Temos aqui um excludente de responsabilidade. Eu vou até ler essa emenda, que ela é particularmente interessante. Segue-se o entendimento doutrinário jurisprudencial no sentido de que a culpa exclusiva da vítima afasta por completo qualquer responsabilidade do empregador. Trata-se, pois, de excludente de responsabilidade do empregador, incidente tanto nas hipóteses de responsabilidade objetiva quanto de responsabilidade subjetiva. Portanto, na espécie, apesar de o perito judicial ter concluído que o infortúnio ocorreu devido às condições inseguras de trabalho, infere-se do contexto fático probatório delineado no acórdão que o empregado foi imprudente, ao mesmo tempo imprudente e negligente no desempenho de suas atividades laborais, decorrendo exclusivamente desse descuido o acidente de trabalho.
Vejam que, se de fato, se estivermos trabalhando com uma noção de causalidade no sentido clássico, esse entendimento é perfeitamente defensável. Porém, se estivermos trabalhando com a noção de risco, a pergunta que eu faço é: não poderíamos dar a esse mesmo fato uma interpretação diferente? Eu nem vou me referir aqui ao fato de haver uma perícia judicial concluindo que o infortúnio ocorreu devido às condições inseguras de trabalho. O meu ponto é a imprudência ou a negligência do trabalhador, principalmente diante de atividades perigosas, atividades que envolvem um risco, por si só, pode ser uma excludente de responsabilidade do empregador? Em que medida esse tipo de discussão não tem que ser pensado também a partir de uma perspectiva mais ampla, que procure considerar, portanto, o risco da atividade? Eu acho que já me alonguei demais, gostaria de agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui e, obviamente, me colocando à disposição para todas as dúvidas. Muito obrigada. Os nossos cumprimentos, professora Ana, por sua feliz exposição. Conseguiu condensar num prazo curtíssimo um tema vasto e intrigante e complexo. Nossos agradecimentos também por sua participação nesse evento, nossos cumprimentos ao doutor Ipojucan pela sua intervenção, muito oportuna, muito interessante para o evento. Infelizmente, ao contrário do que gostaríamos, não poderemos promover um debate nesta fase do Congresso, uma vez que ainda temos 2 palestras nesta tarde. De modo que eu vou suspender os nossos trabalhos por 15 minutos e encareço aos senhores, por favor, a observância desse intervalo de 15 minutos. Em seguida, retomaremos para as atividades seguintes. Muito obrigado, professora Ana, uma vez mais. Muito obrigado, doutor Ipojucan.